eu separei 20 perguntas com cálculos que caem na prova da certificação CEA e também no CFP. Então, vem comigo nesse vídeo para a gente treinar bastante HP12C. Então, a dinâmica é essa, eu trouxe 20 perguntas. Em alguns momentos a gente vai fazer conta junto com a nossa querida HP. Meu nome é Thiago Feitosa e você está no canal da T2 Educação. Aqui eu ajudo você a ser um profissional ou uma profissional de mercado financeiro completo. Eu ajudo você com as principais certificações, que é o que eu estou fazendo agora, treinando cálculos financeiros com você, que está se preparando para um CEA da vida ou para um CFP, tá bom? Mas eu também trago estudos de caso sobre o mercado aqui nesse canal, então se inscreve para você não perder nenhum vídeo. Então vamos lá, sem mais delongas, eu trouxe, como eu disse, 20 perguntas, então vou fazer junto com você, vou explicar a lógica, o que tem fórmula, o que não tem, e aí você vai sair daqui mais craque em matemática financeira. A primeira pergunta que eu trouxe é essa aqui, ó. Considere uma ação que esteja sendo negociada em bolsa de valores por R$20 no dia de hoje e que os analistas projetam que esta ação estará valendo R$23 daqui 12 meses. Além disso, considere os seguintes dados da ação e do mercado. Aí nós temos aqui uma tabelinha, né, com um coeficiente beta de 0,8 e a taxa DI de 3,4. O investidor que esteja precificando esta ação de acordo com o modelo de CAPM deveria. E aí, aqui a primeira coisa que a gente vai ver é modelo de CAPM. Se você está estudando para CEA ou para o CFP, certeza, cai CAPM na tua prova e você eventualmente vai precisar fazer ali umas duas contas usando essa metodologia. A boa notícia é que a fórmula está disponível e você pode consultar lá na hora da prova. Mas vamos entender esse conceito, vou trazer a fórmula e a gente acha a resposta para isso. Antes, eu quero dizer para você que se você quiser baixar um e-book com essas 20 perguntas para você treinar, para você rabiscar e me acompanhar, né, para você não ficar só me assistindo, para não ser um estudo passivo, embaixo desse vídeo tem um link onde você pode baixar estas mesmas perguntas e a minha sugestão é que você me acompanhe, faça ali as suas anotações, tá bom? Então clica aí no link para você baixar. Vamos lembrar, qual que é a fórmula do CAPM, tá? O CAPM, ele é dado pela seguinte fórmula, ó, é a taxa livre de risco, tá? Risk free, mais o meu coeficiente beta e multiplica o meu retorno de mercado menos a minha taxa livre de risco. Qual que é o grande conceito do CAPM? Já que o coeficiente beta, ele é uma medida de risco sistemático, e eu tenho uma unidade aqui, ó, que é o retorno de mercado menos a taxa livre de risco, ou seja, é o prêmio pelo risco, né? Porque é quanto que o mercado dá acima da taxa livre de risco. Agora veja, se o meu coeficiente beta ele mede o risco e ele está multiplicando pelo prêmio que eu recebo ao correr risco no mercado, então a gente pode dizer que a metodologia do CAPM é uma metodologia que nos ajuda a precificar o retorno que a gente exige de um dado ativo em razão do seu risco assumido. Quanto maior for o risco assumido, mais a gente vai exigir de retorno, certo? Aqui a gente entende o quanto a gente vai exigir de retorno. Tudo bem? Entendeu o CAPM? Agora a gente vai olhar o que nós temos aqui. Então, nós temos o seguinte, nós temos a taxa livre de risco, tá? Por que nós temos a taxa livre de risco? Porque ela está aqui, ó, no CDI. Vamos lembrar que a taxa DI é a mesma coisa do que a taxa Selic Over, né? Em termos práticos, né? A metodologia, na maior parte das vezes, acaba sendo a mesma, tem ali algumas exceções, mas em termos práticos, a taxa DI é a mesma do que a Selic Over. Então, a gente vai considerar o DI como uma taxa livre de risco. Então, nós temos aqui que o meu CAPM é igual a 3,4, que é a minha taxa livre de risco, mais o meu beta, a questão deu é 0,8, então 0,8, que multiplica o retorno de mercado, que em tese eu não tenho, mas a gente vai descobrir que a gente tem daqui a pouquinho. Então, eu vou colocar aqui ó, o meu retorno de mercado menos a minha taxa livre de risco novamente, que é 3,4, tá bom? Então, aqui a gente já está formando o nosso CAPM. Aí, vem a pergunta, para eu fechar essa conta, eu preciso encontrar o retorno de mercado. Só que o retorno de mercado não nos está dado explicitamente, mas ele está implícito. Onde? Aqui, ó. Veja bem.
Se eu tenho uma ação que hoje está R$20 e que daqui 12 meses espera-se que ela esteja 23, essa diferença de preço é o retorno que eu espero ter dessa ação, portanto, o retorno do ativo que eu estou buscando. Então, a gente calcula isso. Então, essa é a primeira coisa. HP na tela. Como que a gente faz isso? Ó, FCLX é muito simples. Ó, 20, Enter, que é o preço de hoje, tá? Aí eu aperto 23, que é o preço daqui a 12 meses. E aqui na HP, eu vou apertar essa teclinha aqui, ó, delta percentual, perdão. Quando eu clico em delta percentual, ele vai dizer pra gente a variação percentual entre esses dois dados que eu coloquei. Então tá lá, 15%. Então nós temos que o retorno que esse ativo tende a nos dar é 15%. Então eu posso vir aqui, ó, e trocar. Então eu venho aqui e escrevo 15%. Agora eu já consigo achar aquilo que o CAPM entende de retorno desse ativo. Mas antes, a gente vai escrever qual que é o retorno que o mercado espera para esse ativo. Como isso? Tá 20, espera-se que esteja em 23. Então, existe uma projeção de um retorno de 15%, certo? Segura essa informação, vamos calcular o CAPM agora, tá? Então, a gente só vai fazer essa conta que está aqui. Então, ó, 15 já está no visor da HP, eu vou subtrair a taxa livre de risco, 3,4 menos. Então, o prêmio pelo risco, ou seja, o quanto que eu recebo acima da taxa livre de risco, caso eu queira investir nessa ação, é 11,60, tudo bem? Agora, eu multiplico pelo meu beta, então, 0,8 multiplica. Então, deu 9,28. E agora eu somo a taxa livre de risco. 3,4 soma. Então, segundo a minha metodologia do CAPM, o retorno requerido dessa ação em função do seu risco é de 12,68. Então, eu vou escrever aqui, ó, meu CAPM é de 12,68. Tudo bem? Aí, a pergunta diz assim para a gente na alternativa A. Eu deveria comprar a ação porque está subavaliada? Ou na alternativa B, comprar a ação porque estava superavaliada? Na alternativa C, vender a ação porque estava subavaliada? E na D, vender a ação porque estava superavaliada. E aí, o que a gente precisa fazer? O que eu vou fazer para que isso aqui não fique poluído? Eu vou deixar só duas informações. Eu vou apagar isso aqui, tá bom? E aí, só duas coisas que a gente anotou. Quero chamar a sua atenção para uma reflexão aqui, ó. Nós fizemos aqui uma conta e, segundo a metodologia do CAPM, o retorno requerido dessa ação é de 12,68. Nós desejamos receber 12,68% ao investir nessa ação. Só que a estimativa de mercado é que essa ação ela suba 15%. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Pensa comigo, olha só. Imagina que você exige de retorno 12,68. Só que existe uma opção de investimento nessa ação que estima-se que você terá um retorno de quanto? De 15%, que está lá em cima. A pergunta que eu quero fazer para você é, se você exige 12,68 de retorno e o ativo te retorna 15, ou seja, te retorna ainda mais do que você exige, esse ativo você deveria comprar ou você deveria vender? Bom, você deveria comprar, porque o potencial de retorno que ele tem é maior do que aquilo que você exige em razão do risco. Então, você vai comprar. Vai comprar por quê? Porque ela está subavaliada, porque segundo a nossa metodologia, ela deveria ter outro preço, subavaliada. Resposta correta, alternativa A, comprar a ação porque ela está subavaliada. Por que ela está subavaliada? Então, a gente já fechou aqui a questão, mas vamos refletir. Por que ela está subavaliada? Ó, eu já expliquei sobre essa questão de retorno, certo? Agora, pensa aqui comigo. Segundo a metodologia de CAPM, o retorno que essa ação tem, ela tem de entregar é 12,68 em razão do seu risco. Então, se estima-se que lá na frente ela estará 23, a pergunta que eu te faço é, quanto que essa ação deveria estar hoje para que, segundo a metodologia do CAPM, nós tivéssemos a precificação justa dessa ação?
Em outras palavras vou te dar um exemplo, ó. Existe um certo número hoje, tá? Que eu não sei qual que era, a gente quer descobrir, que quando eu multiplico esse número por 1 mais a minha taxa, que é o meu CAPM, essa ação estará lá na frente R$23. O que eu estou querendo descobrir aqui, ó, com esse X? Eu estou querendo descobrir qual seria o valor justo dessa ação segundo essa metodologia. Então, o que a gente vai fazer? Olha só. Existe um valor X que nós queremos descobrir, que quando eu multiplico ele por 1,1268, eu chego em R$23. O que significa dizer, portanto, que se eu faço assim, ó, 23 dividido por 1,1268, eu vou chegar naquilo que seria, hipoteticamente, o valor justo dessa ação, segundo o CAPM. Então, a gente faz assim, ó, 23, que é o valor lá na frente, Enter, 1,1268, divide. Então, ó, segundo a metodologia do CAPM, essa ação deveria estar cotada hoje em R$20,41, tá? R$20,41. Vamos fazer essa prova? Deixa eu só escrever isso aqui um pouquinho melhor, né? R$20,41. Vamos fazer essa prova? Vamos pegar aqui, ó, o valor que, hipoteticamente, ela deveria estar hoje. Vamos acrescentar 12,68%. Será que a gente chega em 23? Então, ó, 20,41 já está no visor. 12,68, aperto aqui ó, em percentual, 2,59 mais 23. Então, a gente já tinha chegado na resposta quando eu comparei os percentuais, mas eu só fui incrementando para você entender a lógica do que a gente está estudando, tá bom? Olha só, segundo a metodologia do CAPM, essa ação deveria estar cotada a R$20,41, mas ela está cotada a R$20. E aí, você compraria ou não? E se compraria, por quê? Ora, você compraria porque, segundo a nossa metodologia 20,41, o mercado está precificando a 20, ela está subavaliada. Alternativa A, tá bom? Interrompemos a nossa programação para um aviso muito importante. Olha só, o meu primeiro livro já está disponível e está em pré-venda na Amazon. Sua carreira é maior do que seu emprego, construa uma história de sucesso no mercado financeiro. Nesse livro, eu falo para você sobre gestão de carreira e como você faz para crescer. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Olha só, se você comprar esse livro agora na pré-venda da Amazon, além do livro, você vai ganhar um cashback de R$120 para se inscrever em qualquer um dos cursos aqui da T2. Então, estou deixando aqui embaixo desse vídeo, tá, um link de uma página onde você tem toda a orientação para comprar ele na pré-venda da Amazon e como que você faz para usar o seu cashback de R$120 nos nossos cursos de certificação. Então, aproveita, garante o seu exemplar, faça da sua carreira muito maior do que o seu emprego e garanta R$120 de cashback. O link está aqui embaixo. Compra, lê, depois você me diz o que você achou. Garante na pré-venda para aproveitar o cashback. Agora sim, vamos continuar aí com o comentário das questões. Vamos lá para a segunda pergunta aqui, ó. Um investidor planeja aposentar-se em 25 anos quando acumular um montante suficiente para gerar uma renda mensal vitalícia de R$20 mil. Atualmente, ele possui investimentos no valor de R$100 mil em fundos. Considere o rendimento líquido de 0,8 ao mês durante todo o período, tanto para os valores já investidos, quanto para os que serão aplicados Para atingir o seu objetivo, o investidor deverá aplicar mensalmente o valor de, e aí a questão ainda pede para que a gente desconsidere a inflação e o imposto de renda, inclusive quaisquer antecipação a título de come-cotas. Então, a gente só precisa fazer algumas contas aqui, e aqui é uma questão puramente matemática, não tem fórmula para você utilizar na prova, é só uma questão matemática e usando a função financeira da HP, tá bom? Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Marca texto. O que esse investidor deseja? Ele deseja uma renda vitalícia de R$20 mil. Então, ele deseja ter investimentos num montante total que gere a ele R$20 mil por mês, tá? Desconsiderando qualquer inflação e qualquer imposto, é o que a questão está falando, certo? E nós temos um rendimento líquido de 0,8 ao mês. A primeira pergunta que a gente faz é a seguinte: para que esse investidor alcance esse objetivo,
quanto esse investidor precisa acumular. Em outras palavras, qual é o saldo que ele tem de ter para que, quando ele tirar 0,8 ao mês, ele tire sempre 20 mil reais e não mexa no principal. Então, vou te explicar a regra matemática disso, tá? Funciona assim, ó. Mais uma vez, é a regrinha de 3. Existe um certo valor que nós não conhecemos. A gente quer conhecer esse valor que, quando eu multiplico ele por 0,08, então 0,08, tá? A gente chega aqui, ó, em 20 mil reais. O que é esse 0,08? É o 0,8%, só que expresso em decimal. Quer ver, ó? Vamos colocar HP aqui, ó. Ó, 0,8, enter. Isso aqui é 0,8 expresso em percentual. E eu preciso dividir esse cara por 100. 100 divide, tá aqui. Então, vou aumentar aqui as casinhas decimais, ó. 0,008, certo? Significa dizer, portanto, que se eu pego esse cara aqui e passo para o outro lado da equação, dividindo 0,008, eu vou chegar no valor de x. Será que a gente chega? Então, eu já estou com isso no visor, eu faço assim, ó, 20 mil, 1, 2, 3, só que eu não posso apertar dividir agora. Eu vou apertar essa tecla que está aqui, ó, que é x barra y, para eu chamar o 0,08, e agora eu vou apertar dividir. Então, chegamos a um resultado de 2,5 milhões. Então, esse investidor, ele quer ter 2,5 milhões de reais, de forma que, tendo ele 2,5 milhões de reais, ele vai tirar todos os meses o rendimento, que representa 20 mil, e não vai mexer no principal. Quer ver, ó? Será que é isso? Diminuir as casas decimais. Ó, rentabilidade de 0,8. Então, 0,8 pursa, 20 mil. Então, qual que é o valor futuro que esse investidor precisa ter para alcançar o seu objetivo? Vou colocar aqui, apaga tudo. Então, ó, o nosso valor futuro é 2,5 milhões. É isso que ele precisa alcançar. Então, agora a gente vai usar as funções financeiras com os dados que nós temos, com o prazo que a gente tem, para a gente saber o seguinte, qual vai ser o PMT desse cliente, ou seja, o valor que ele precisa colocar todos os meses. Então, veja bem, se o valor futuro dele lá na frente é 2,5 milhões e ele tem aqui, ó, um valor presente de 100 mil, então menos 100 mil, tá? Por que menos 100 mil? Porque a HP trabalha com fluxo financeiro, então se eu estou colocando 100 mil agora, vou acrescentar uns juros e ela me cospe um resultado positivo, tá bom? Agora, qual que é o nosso I, que é a nossa taxa? A questão deu 0,8 ao mês. Qual que é o nosso N? A questão também deu, só que a gente precisa só ter cuidado, porque ó, tá em 25 anos e a nossa taxa está ao mês. Então, o que a gente faz? O nosso N tem de ser em mês. Então, a gente faz assim, ó. 25, enter, 12, multiplica. Então, nós temos 300 meses. Então, 300 meses. Tá bom? Agora, basta a gente simplesmente perguntar para a HP qual seria, portanto, o nosso PMT dessa questão. Tá bom? Simples assim. Então, vamos lá. Olha só. HP na tela, FCLX. Nós vamos fazer assim, ó, 2,5 milhões. Ele é o meu valor futuro. Então, tá aqui, tá bom? 100 mil é o meu valor presente, CHSPV. 0,8 é o meu I e 300 é o meu N, que é a minha taxa. Feito isso, aperto em PMT, a HP vai me dar a resposta. Olha lá, R$ 1.135,79. Então, se esse investidor que hoje tem 100 mil reais, colocar R$ 1.135,79, considerando uma rentabilidade de 0,8, ele vai alcançar 2,5 milhões daqui 25 anos e, portanto, terá uma renda mensal vitalícia de 20 mil reais. Resposta correta nessa questão é a alternativa D de dado, tá bom? Vamos para a próxima? A próxima questão que eu separei é essa aqui, ó. Um investidor que possui atualmente 100 mil reais deseja ter uma renda mensal perpétua de 10 mil quando se aposentar daqui a 15 anos. Assumindo uma taxa de investimento nominal dos recursos constantes de 0,5 ponto percentual ao mês
e que a inflação do mês é de 0,2, esse investidor, para atingir o seu objetivo, deve poupar mensalmente pelos próximos 15 anos a quantia aproximada de. Essa questão é muito parecida com a anterior, mas a gente só enriquece essa questão, por quê? Porque nós vamos considerar agora o rendimento real, portanto, quanto que rendeu acima da inflação. Porque no exemplo anterior, a gente calculou ali uma rentabilidade de 0,8. Mas e a inflação do período, né? Quando a gente está falando de um planejamento de investimento, a gente tende a colocar a inflação nessa conta, porque senão não faz muito sentido a nossa conta. Agora, claro, para fins didáticos, a questão anterior ela é bem perfeita. Agora, vamos enriquecer um pouco mais. A questão é muito parecida com isso. Essa pessoa ela quer ter uma renda de 10 mil, tá bom? Só que agora nós vamos buscar a rentabilidade real desse investimento. A gente desconta a taxa nominal da inflação. Como é que a gente faz isso? Ó, a minha taxa real ela é dada pela seguinte expressão: 1 mais a minha taxa nominal dividido por 1 mais a minha inflação, tá? Tudo isso menos 1. Se eu faço isso, eu encontro qual que é a minha taxa real, tá bom? Então, qual que é a minha taxa nominal? É 1 mais 0,005, certo? Qual que é a minha taxa de inflação, que é 0,2? 1 mais 0,002. Tudo isso aqui, menos 1. Será que é isso mesmo? Ó, me acompanha aqui, ó. A minha taxa nominal é 0,5. 0,5 enter. Está expressa em percentual. A gente precisa transformar ela em decimal. 100 divide. Aumentar aqui as casinhas decimais, ó. 0,005. Do jeitinho que eu coloquei aqui, ó. Tá bom? Agora eu somo 1. Então, ó, 1 mais. Então, isso que você está vendo lá no visor da HP é o que nós chamamos de fator da taxa. Então, se o fator de 0,5% é 1,005, então o fator de 0,2 é 1,002. Então, a gente faz assim, ó. 1,002 divide. Aí eu tiro esse 1 aqui agora, ó. 1 menos. Então, isso que você está vendo aqui na tela, ó, 100 vezes. Isso que você está vendo no visor da nossa HP é a nossa taxa real que esse investimento potencialmente nos dá, tá? Aqui já expressa em percentual. Se eu venho aqui, ó, é 100, divide, é a nossa taxa expressa em decimal. Então, deixa eu aumentar aqui as casas decimais, ó, 0,002994. Então, agora, a gente precisa achar qual que é o valor que esse produto nos dará, considerando essa rentabilidade real aqui, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, eu vou apagar tudo que está aqui e vou escrever que a nossa taxa real é, segundo o que nós achamos, eu já vou escrever ela em decimal, porque a gente vai usar ela sempre em decimal. Então, 0,002994. 2994. Por arredondamento, a gente até poderia dizer que é 0,3, né? Por arredondamento. Então, vamos lá. Esse investidor, ele quer ter uma renda perpétua de 10 mil. Então, seguindo a mesma lógica que nós fizemos na questão passada, se a gente pega 10 mil reais e divide por essa taxa, a gente vai achar qual que é o valor que ele tem de acumular. Então, olha só, a taxa já está aqui, 10 mil, 1, 2, 3, aperto X barra Y e divido. Então, esse investidor precisa acumular, para cumprir esse objetivo, R$3.340.000. É isso que ele precisa acumular para cumprir este objetivo, tá? Então, vamos lá. Nós temos que agora, nós vamos colocar aqui, ó, que o nosso valor futuro, R$3.340.000. 3.340.000. Tudo bem? A nossa taxa, que é o nosso I, tá? Tá aqui, ó. 0,0294. Então, tá aqui, ó. 0,002994 é a nossa taxa, mas como nós vamos usar a função financeira da HP, a função financeira da HP utiliza
em percentual. Então, eu faço Enter, 100, multiplica. Tá aqui. Então, essa aqui é a nossa taxa em percentual. Então, 0,2994%. Tudo bem? Qual que é o nosso PV? Nós temos um valor presente? Temos aqui, ó, 100 mil reais. Então, 100 mil reais. A gente vai apertar na HP CHS, né? Que é para ficar negativo. Qual que é o nosso prazo? 15 anos, dá 180 meses, não é? Olha só, FCLX, 15 Enter, 12 multiplica. 180 meses. Então, o nosso prazo é 180 meses. Colocando essas informações na HP, a gente vai lá e pergunta para a HP qual que é o PMT, igual a gente fez na questão passada, tá bom? Então, vamos lá, o FCLX, vamos trabalhar com duas casinhas decimais. Valor futuro, 3.340.000, 1, 2, 3 no valor futuro. Taxa, 0.2994, aperta em percentual. 100 mil no meu PV, CHS PV, 180 no meu N. E aperto o PMT. 13.310,17 por arredondamento aqui, ó, alternativa B de bola, 13.310, tá bom? Essa é a terceira pergunta que eu separei para você, pra gente fazer conta. Se você tá gostando desse vídeo, já deixa aí um joinha, porque é importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e vai ajudar quem tá estudando para certificação assim como você. E deixa um comentário também, tá bom? Quarta pergunta, o investidor fez um aporte único de 500 mil reais em um VGBL. Assumindo que esse plano rendeu 8% ao ano durante 15 anos, qual seria o valor do resgate líquido, considerando a tabela regressiva de IR? A tabela regressiva de imposto de renda da Previdência é aquela que começa com 35% e vai até 10%, ela também está disponível para você consultar na prova, tá bom? Então é bem tranquilo isso. Se ele ficou 15 anos, o IR que ele tem de pagar é de 10%. Certo? O que a gente quer descobrir é qual que é o valor futuro que esse investidor tem depois de investir nesse produto. E a gente quer descobrir qual que é o valor do IR para a gente saber qual que é o valor líquido, tá bom? Então, como que a gente faz? Olha só, ele fez um aporte único, então o PV dele é de 500 mil reais. Tudo bem? Ele rendeu 8% ao ano, então a taxa está ao ano, bem tranquilo isso, né? E ele ficou por 15 anos, N no 15. Então, tanto o meu prazo quanto a minha taxa está expressa anualmente. Basta agora eu perguntar para a HP qual que é o meu FV. Bem tranquilo isso, certo? Se você já usa a função financeira da HP, molezinha. Uma dica importante, tá? Que pode ser o diferencial na tua prova. Sempre que você for fazer uma conta utilizando a função financeira, você precisa deixar essa funçãozinha aqui, ó, essa letrinha C da HP ativa no seu visor, tá bom? Sempre deixa ela ativa no seu visor. Por quê? SC vem de capitalização composta e a HP começa a fazer a capitalização desde o primeiro período imediatamente aquilo que a gente calculou. Se você fizer sem o C, vai dar uma diferença, tá bom? Então sempre deixa com Czinho que não tem erro. Aí vem a pergunta, Thiago, como é que eu ativo ou desativo esse Czinho do visor? É simples, ó. Aqui na HP tem esse botão STO. Esse STO é de storage, para quando você quer usar a memória da HP, tá? Mas a gente não vai usar a memória, mas a gente vai ativar ele. A gente aperta STO e logo acima do Enter tem um botão chamado EEX. Repara que eu vou apertar ele e o Czinho vai sair do visor. Olha lá, ó. Saiu, tá bom? Para eu colocar de novo, STO EEX, tá bom? Sempre trabalha assim que o resultado ele é preciso. Então vamos lá. Nós temos FCLX, 500 mil reais no nosso PV, tá bom? 8 no meu I, 15 no meu N. Agora eu aperto o FV. Então, qual que é o valor futuro desse investimento? R$ 1.586.084,56. Esse é, portanto, o valor futuro. Então, nós vamos escrever aqui, ó, 1.586.084,56. 084,56, tá bom? A questão quer saber qual que é o resgate líquido.
nós temos de tirar o imposto de renda. Só que aí tem um lance aqui, né? Por quê? Porque é um VGBL e o imposto no VGBL é só sobre o rendimento. Bem tranquilo, a gente quer saber quanto rendeu. É isso menos o que nós aportamos, que é 500 mil. Então, eu vou tirar aqui o negativo, 500 mil, que é o nosso principal, subtrai. Isso que você está vendo no visor da HP é o rendimento que esse investidor tem. Portanto, sobre esse valor, nós vamos cobrar 10%. Então, a gente faz assim, ó, 10, aperta em percentual, esse aqui é o valor do IR. Se eu venho aqui agora e aperto em subtrair, ele já vai dizer para a gente qual que é o rendimento líquido que ele teve. Então, esse é o rendimento líquido, 977,476 com 10 centavos. E esse é o rendimento líquido. A questão quer saber o valor do resgate. O resgate é o rendimento líquido mais o aporte. Agora, a gente devolve os 500 mil reais a essa conta. Soma. R$1.477.476 com 10 centavos, tá bom? No meu simulado aqui, alternativa D. Tá me acompanhando? Vamos para a próxima? A próxima é assim, ó. O retorno de uma ação, segundo o modelo de CAPM, é de 14% e segundo o modelo de APT, é de 16%. APT é um modelo de arbitragem onde a gente coloca mais fatores de risco dentro do CAPM, tá bom? Sabe-se que a taxa livre de risco é de 7% e o valor da ação em um ano será de 30%. Para que esta ação esteja na reta da SML, que é a Security Market Line, ou a reta do mercado de capitais, o seu preço deverá ser... E agora, como é que a gente resolve essa questão? É bem tranquilo, porque apesar dessa questão trazer para a gente a modelagem de APT, ela não cabe aqui. Mas antes de eu explicar para você, eu vou trazer um contexto de CAPM e vou trazer para você o contexto da SML, que é a Security Market Line. Basicamente, nós já vimos, inclusive nesse vídeo, que o CAPM é uma metodologia que calcula para a gente qual que deveria ser o nosso retorno requerido para um determinado ativo em razão do seu risco, tá bom? Em razão do seu risco sistemático. Então, basicamente, é o seguinte, a gente vai desenhar um gráfico aqui para que você possa entender. Existe uma taxa aí, que é a taxa livre de risco. Essa taxa existe, nós a chamamos aqui no Brasil de Selic. Podemos até utilizar a taxa DI para isso, porque o resultado prático é o mesmo. Significa, portanto, dizer que essa taxa livre de risco é um dado investimento que eu recebo um certo retorno com zero risco. Então, a gente vai dizer o seguinte, que aqui no eixo X, nós temos uma coisa chamada de risco, aqui nós temos uma coisa chamada de risco, e aqui no eixo Y, nós temos uma coisa chamada de rentabilidade. Tudo bem? Se eu estou dizendo que existe uma taxa livre de risco, e existe, portanto, um investimento que me paga essa taxa sem correr nenhum risco, quer dizer que o meu risco vai estar aqui no zero, e eu vou ter um retorno, um certo retorno aqui, que é a minha taxa livre de risco, TLR, que no nosso exemplo aqui seria 7. Já que o CAPM é uma metodologia que traz para a gente a precificação desse ativo em razão do risco e o prêmio que ele gera em relação a isso, a gente pode dizer o seguinte, que quanto mais eu corro aqui, eu aumento o meu risco, tá? Mais eu tendo a aumentar a minha rentabilidade. É assim que se espera. Então, se eu tenho uma certa medida de risco que está aqui, neste ponto, nesse ponto W aqui, eu deveria esperar que o meu retorno estivesse, sei lá, mais ou menos aqui. Tá? Como que eu acho essa medida de risco? Através do coeficiente beta e o meu retorno através do CAPM. Então, se eu tenho uma medida de risco W qualquer, e eu calculo via CAPM, eu ia chegar exatamente nesse ponto aqui de retorno, tá bom? O que é a reta do mercado de capitais? O que é a SML, Security Market Line? É a representação gráfica do CAPM em razão do risco. Vou te explicar. Imagina que o meu risco aqui não seja W. A gente vai aumentar o nosso risco. O nosso risco, sei lá, é Z, tá? Z para representar um número qualquer, tá bom? Se eu faço isso, eu vou estar aqui, ó. Eu espero que o meu retorno seja maior. Se o meu risco for, sei lá, Y, que é ainda maior, eu espero que o meu retorno seja aqui. E eu crio, portanto, uma reta.
essa reta é reta do mercado de capitais, Security Market Line, que basicamente é uma representação gráfica do CAPM em razão do risco, de forma que a cada ponto de risco que eu aumento uma rentabilidade ali. Tudo bem? Entendeu o CAPM que a gente já viu? Entendeu o que é a SML? A pergunta está dizendo o seguinte: o valor dessa ação em um ano será de 30. Para que esta ação esteja na reta de mercado de capitais, na SML, o seu preço deveria ser... Aí a gente agora vai usar a metodologia do CAPM. Vou focar aqui nesse canto, tá bom? Vamos pensar assim, ó, se a gente está dizendo que eu tenho essa metodologia de CAPM, tá? Que traz pra gente um retorno de 14, o que eu estou dizendo é que quando eu calculo o preço de uma ação, o retorno de uma ação via CAPM, eu vou imputar ele na Security Market Line, independente de qual seja o tamanho do risco, porque quanto maior for o risco, mais ela vai subindo. Então, essa questão ela é muito simples, ela tem um enunciado complexo, que na verdade a gente acaba não utilizando, ela só está dizendo pra gente o seguinte: nós temos uma ação que daqui a um ano espera-se que ela esteja cotada em R$30. E que, segundo a metodologia de CAPM, o retorno esperado dessa ação é de 14. Então, ela está dizendo para a gente o seguinte, olha só, existe um certo número que eu não sei, ou seja, o preço de hoje, esse preço existe, que quando eu multiplico ele pelo fator do meu CAPM, ou seja, por 1,14, ele vai dar R$30, que é o preço lá no futuro. Então, basta a gente fazer assim, ó, 30 dividir por 1,14. Fim. Se eu divido este por esse, tá? Vou colocar uma vírgula aqui, a gente chega naquilo que deveria ser o valor dessa ação no dia de hoje. Então, 30 enter, 1,14, 14, divide. 26,32. Moleza. Certo? Então, se você entende o conceito do CAPM, se você entende o conceito do Security Market Line, você percebe que essa questão ela não é complexa, ela tá dada, só que o meu papel aqui, claro, é explicar para você essas duas coisas. Então, lembra que a reta do mercado de capitais nada mais é do que a representação gráfica do CAPM. Então, nós encontramos 26,32 no meu simulado alternativa A. Vamos ver a próxima? Um cliente possui um tributo a ser pago no valor de R$ 2.200 em 10 vezes iguais, sendo a primeira parcela devida no ato. Se pagá-lo à vista, terá um desconto de 5%. Qual a taxa de juros embutida, a taxa de juros mensal implícita nesse tributo? Questão moleza, questão super tranquila. Ó, o valor desse tributo é de 2.200, que pode ser pago em 10 vezes iguais, portanto, 10 de 220, não é mesmo? Olha só. 2.200, enter, 10 divide, certo? Então, o que nós temos? Nós temos um PMT, tá? De R$220, tá? Que ele vai pagar, então, CHS. Nós temos um N de 10, que é o prazo, tá? E nós temos um PV. Qual que é o nosso PV? Nosso PV é o valor à vista desse tributo. O valor à vista desse tributo não é 2.200, porque se ele tem 5% de desconto, o valor à vista é 2.200 menos 5%, tá bom? Bem tranquilo isso. Então, ó, 2.200, enter 5 pursa menos. Então, o valor à vista é 2.090. Então, o PV dele é 2.090. Se eu coloco essas informações na HP e pergunto para a HP qual que é o meu I, ela já vai trazer esse retorno para a gente. Não tem nenhum mistério aqui. Então, ó, FCLX 220, CHS PMT, 10 no meu N, 2.090 no meu PV. Aperto o I, fim. Ponto 94 aqui, certo? Errado, porque olha só, quando a gente procura, viu, o que aconteceu que a gente não tem a resposta em ponto 94? Não sei se você pegou, mas eu, ao fazer essa conta, cometi um vacilo aqui. Por quê? Olha só, a gente vai corrigir isso aqui com um clique. Ela está dizendo o seguinte, que a primeira parcela é no ato. Então, nós temos de usar a função begin da HP. E a minha HP, como você pode ver aqui, ela está com end ativo.
E aí, o que é esse end? Ele está dizendo que a primeira parcela seria paga no final do vencimento do primeiro fluxo. Então a gente só troca, eu venho aqui ó, na letrinha G, número 7, troquei para begin, aperto o I de novo, 1,16. Agora sim, no meu simulado aqui, ó, alternativa B de bola, tá bom? A próxima questão que eu separei é essa aqui, ó. Tiago começou a investir nesse ano e consultou o canal do YouTube do influenciador XPTO para aprender a analisar empresas que estejam diversificadas. Muito bem, senhor Tiago. Na aula em questão, o influenciador informou à sua audiência que o indicador adequado para medir diversificação é a correlação. Tiago pesquisou 2 ativos, A e B, e viu que o desvio padrão desses ativos foi de 8% e 5%, respectivamente. A covariância desse ativo foi de menos 0,00085. Nesse caso, para orientar Tiago, você diria que a correlação entre esses 2 ativos é de questão tranquila, tá? Eu sei que olhando assim pode te assustar, mas olha só, vai por mim. Lá na tua prova, a fórmula está disponível. Consulta, não fica se estressando. Para eu calcular a correlação, a fórmula é essa aqui, ó. A minha correl, tá? De A e B, nesse caso, né? A minha correlação dos ativos A e B, ela é dada pela minha covar, ou seja, pela minha covariância de A e B, dividido pelo produto dos desvios padrão de A e B, ou seja, pelo desvio padrão. E a questão deu pra gente, ó, covariância, desvio padrão. É só a gente montar, não tem nenhum mistério. Então vamos lá. Qual que é a nossa covariância? Então eu vou colocar aqui, numerador, menos 0,00085. Qual que é o nosso desvio padrão? Vamos colocar em decimal. Tá 8%. Então, ó, colocando aqui HP, 8 pursa, 100 divide, tá? 0,08, certo? Então, 0,08, que multiplica 0,05. Prontinho. A gente vai montar essa forma. Só que antes da gente vai fazer essa conta. Só que antes da gente fazer essa conta, tem uma coisa aqui. Presta atenção nisso, até para você ir pegando um pouco de malícia, de prova e de questões. Veja bem, nós temos uma equação cujo numerador da equação, aqui em cima, ele é um número negativo. Aí eu pergunto para você, se eu tenho um número negativo que divide por um número positivo, o resultado dessa equação é o quê? O resultado é obrigatoriamente um número negativo. Ponto. O que significa, portanto, dizer que, ó, tá errado e tá errado. Fim. Agora, nós ficamos aqui ó, com 2 alternativas. Com esta, 0,125 negativo e 0,0085 negativo. Aí eu pergunto, dá pra gente matar essa questão? Óbvio que sim. Porque se você está atento, a alternativa D, tá aqui ó, esse número aqui ó, é exatamente esse número aqui. É a própria covariância. É esse número aqui. E em qual planeta que se eu pego um número e divido por um outro, eu vou ter ele como resultado? Eu só teria esse 0,0085 se eu tivesse dividindo por 1, o que não é o caso. Portanto, a resposta aqui ó, está errada. C é a resposta correta. Nem preciso fazer a conta. Vamos para a próxima? Não, né? Vamos fazer a conta? Olha lá, ó. FCLX, a gente faz assim, ó, 0,0085 CHS para ficar negativo, Enter. Ponto, tá bom? Agora a gente vai dividir por isso. 0,08, Enter. 0,05, multiplica os dois e agora eu divido. Olha lá, 0, então vou escrever aqui, 0,2125. 2125. Essa seria, portanto, a resposta correta, conforme a gente já havia encontrado aqui, ó, na alternativa C de casa. Tá bom? Tranquilo? Vamos para a oitava? Vamos lá, ó. Um ativo tem média de retorno anual histórica de 15% e desvio padrão de 18%. Utilizando um intervalo de confiança de 95%, entre parênteses o 1,96, eu já vou te explicar o que é isso, a variação do retorno desse ativo para o próximo período será de... Aqui nós estamos falando do quê? Da distribuição normal, também chamada lá de curva de Gauss, não é? Que ela vai trazer uma curva que parece um sino, que traz pra gente o seguinte, a média, e aí pra cá eu tenho variações de desvios padrão e pra cá eu tenho variações de desvios padrão. E essa metodologia vai afirmar pra gente o seguinte, que se eu tenho a média mais ou menos um desvio padrão, eu vou ter um intervalo de confiança de 68% de probabilidade de que o resultado esteja dentro desse intervalo. Se eu tenho a média
mais ou menos 2 desvios padrão, eu tenho 95,44% de confiança de que o resultado que eu tenho estará dentro desse intervalo, ou seja, estará dentro dessa amplitude. Então, está algo parecido com isso, tá? Essa é a aula de distribuição normal. Tudo bem. A questão, ela quer 95 preciso, ou seja, 1,96 desvios padrão. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer o seguinte, eu vou apagar tudo. E nós precisamos fazer o seguinte, nós precisamos colocar a média mais ou menos, mais e menos, né? Não mais ou menos, 1,96 desvios padrão. E aí, funciona assim. Qual que é a nossa média? A nossa média é 15. Então, 15 mais nosso desvio padrão, 1,96 multiplicado por 18. Vai dar um certo número. Tudo bem? Agora, eu tenho 15 menos 1,96 multiplicado por 18. Vai dar um certo número. Então, primeira coisa, a gente acha essa conta aqui. Então, a gente faz 1,96, que é o intervalo que a questão nos pediu, multiplica pelo desvio padrão, que é 18, dá 35,28, com duas casinhas decimais. Então, basta eu somar 35 e 28 com 15. Então, 15 mais. Então, aqui, ó, dá 50 e 28. Agora eu faço a parte de baixo, tá? Então, qual que é o percentual do meu desvio padrão mesmo? 15 menos, né? Tá aqui, ó, 35 e 28. Agora eu preciso fazer 15 menos esse cara aqui. Então, eu faço assim, ó, 15, x barra y, para eu chamar esse cara, e subtraio. Dá 20 e 28, menos 20 e 28. Então, uma ação com essa volatilidade malucona aqui, espera-se que no próximo período o resultado que ela nos dê esteja entre menos 20 e 28 e 50 e 28. No meu simulado, alternativa C, menos 20 e 28 e 50 e 28 positivo. Molezinha, questão de distribuição normal, como ela trouxe para a gente o intervalo ali, é só multiplicar e somar e subtrair. Nona. Henrique deseja comprar um imóvel no valor de R$535 mil à vista no futuro. Ele possui atualmente 150 mil aplicados em um CDB com rendimento líquido de 0,78 ao mês e deseja fazer aportes mensais de 3.150 para esse objetivo nesta mesma aplicação. Desta forma, em quanto tempo o Henrique atingirá o seu objetivo? Desconsidere a inflação do período. Essa questão é super tranquila, né? Olha só. O que o Luiz quer? Então, ó, o valor futuro que ele quer é de R$535 mil. Tudo bem? Qual que é o valor presente? 150. Então, o nosso PV é igual a 150. 1, 2, 3. Como ele vai aportar esse valor, a gente vai considerar um valor negativo. Então, CHS. E ele vai aportar também 3.150. Então, o nosso PMT é igual a 3.150. Tá bom? Mais uma vez, Opa, eita, o que eu fiz aqui? Ó, CHS, para ficar negativo. A gente tem um I, que é a nossa taxa de 0,78. Basta a gente perguntar para HP qual que é o N. Não tem muito mistério aqui, tá bom? Ó, FCLX, GEND, vamos lá. 535 mil. 535 no meu valor futuro. 150. 1, 2, 3 casinhas aqui. CHS PV, 350 CHS PMT, 0,78 no I, aperta aqui, ó, no N. Fechou. 68 meses aqui, ó, com 0 casas decimais, né? Porque estamos falando em meses, trabalhando com 2 casas. Alternativa D, 68 meses. Não tem muito mistério. Aqui é usar a função financeira, é só encaixar uma coisa na outra aqui e ser feliz, tá bom? Usa a função financeira que ela resolve tua vida. O comitê de investimento de um fundo de pensão se reúne semestralmente para definir a alocação estratégica dos ativos presentes na carteira do fundo. Na reunião de 15 de janeiro, definiu o seguinte cenário de alocação estratégica até 15/7. E aí nós temos aqui o que foi feito na reunião, a rentabilidade obtida, tá bom? Pergunta está dizendo para a gente, qual foi a rentabilidade efetiva nos 6 meses e qual seria a diferença de rentabilidade se fosse feita a alocação estratégica? E aí, como é que a gente mata essa questão? Vamos entender essa tabela comigo? Vem comigo, eu vou ficar aqui, ó. Veja, eu vou pegar aqui esse marca-texto. Isso aqui, ó,
é a alocação estratégica. Isso aqui é o que o comitê sugeriu que fosse feito. O comitê sugeriu que esse fundo de pensão tivesse 60% em renda fixa, 30% em ações e 10% em imóveis. Foi isso o que esse comitê sugeriu, tá bom? Isso aqui é o que de fato foi feito. Então, o que foi feito? 40% na renda fixa, 40% em ações e 20% em imóvel, tá bom? E isso aqui, que está em cima do meu cabeção aqui, ó, é justamente a rentabilidade que se teve em cada uma dessas classes de ativos. Então, ele teve 10% na renda fixa, 8% em ações e 30% nos imóveis, portanto, no fundo imobiliário aqui, né? A primeira pergunta que a gente precisa responder é: qual foi a rentabilidade efetiva? A rentabilidade efetiva é a rentabilidade desse cara aqui, ponderada por esse respectivo peso. Média ponderada, tá bom? HP. Então, se a gente quer buscar a rentabilidade, a gente começa informando para HP os retornos que a gente tem. Então, eu vou começar lá em cima, 10, que é o retorno da renda fixa. 10, Enter. Quanto a nossa carteira tinha em renda fixa? Aqui, ó, lá em cima, 40. Então, 40. Aperto aqui, ó, em somatório mais. Quando eu apertar somatório mais, repara que no visor da HP apareceu o número 1. A HP está falando assim: Thiago, você me informou uma série de dados. Agora, continue informando mais. Então, quanto que as ações teve de retorno? Aqui, 8. Então, 8, Enter. Qual que era a minha alocação em ações? 40. Então, 40, somatório mais. Número 2, porque eu informei duas séries de dados. Quanto que nós tivemos de retorno no FII? 30%. Então, 30, Enter. Qual que era o peso do FII na alocação efetiva? 20. Então, 20, somatório mais. Prontinho. 3 por quê? Porque eu informei a HP 3 séries de dados. Combinado? Letrinha G. Vou aqui no número 6, onde tem X barrinha W, para achar a média ponderada. Pumba. Então, olha só. O retorno efetivo que essa carteira nos deu foi 13,20%. Porque peguei o retorno, ponderei pelos pesos. Então, respondendo a primeira parte da pergunta é: qual foi a rentabilidade efetiva? Segundo a nossa HP, 13,20. Então, aqui ó, a gente vai dizer o seguinte, que a alternativa B está errada e a alternativa D de dado também está errada. Porque ela está dizendo que o retorno foi 16,40 e o outro 18,54. Nós ficamos aqui entre a A e a C de casa. Aí a segunda pergunta é: qual seria a diferença de rentabilidade se fosse feita a alocação estratégica? A pergunta está dizendo para a gente o seguinte: se nós tivéssemos feito essa alocação aqui, considerando esses retornos, quanto que eu teria tido de retorno na minha carteira? A gente vai fazer o mesmo exercício de média ponderada. Mesmíssimo. Só que agora o peso vai ser o que está aqui. Tudo bem? Então, HP na tela, FCLX, renda fixa, 10. Então, 10, Enter. Qual que era a alocação sugerida estratégica? 60% na renda fixa, somatório mais. Ação, 8, Enter. Quanto que era a alocação sugerida? 30. Então, 30, somatório mais. Imóveis, 30, que foi a rentabilidade. Qual que era a sugestão? 10. 10, somatório mais. Letrinha G, X barrinha W, 11,40. Então, se tivéssemos montado essa carteira com a sugestão, o retorno dela seria 11,40. Então, eu vou escrever aqui, ó, 11,40 contra 13,20. Quer dizer que a alocação efetiva rendeu 13,20 e a sugestão renderia 11,40. A questão quer saber qual a diferença de rentabilidade se fosse feito. Ora, é simples, a diferença é o que de fato rendeu, subtraindo do que renderia. Então, olha só, a gente faz assim, ó, 13,20, que é o que de fato rendeu, 11,4 é o que renderia, 1,8, né? Só que, se nós fizéssemos isso, seria negativo, certo? Porque ia render menos. Então, a gente tem que fazer a conta seguinte, né? 11,4, Enter, 13,20 subtrai. Aí sim, 1,8.
Tudo bem? Então, se eu tivesse feito isso, eu teria tido 1,8% a menos de rentabilidade. Então, tá aqui, ó, a alternativa C de casa é a correta. Então, a rentabilidade efetiva foi 13,20. E se eu tivesse feito a alocação sugerida, eu teria tido 1,8 pontos percentuais a menos dentro dessa alocação. Tá bom? Alternativa C. Próxima pergunta é a seguinte, ó. O investidor está analisando 3 fundos, X, Y e Z, conforme a tabela abaixo. Dado uma taxa livre de risco de 2%, os fundos que apresentaram maior prêmio para cada ponto de risco sistemático são os fundos. E agora, como é que a gente faz isso? Veja, como é que a gente mede a relação risco-retorno de um dado ativo? Ou seja, como é que a gente mede o retorno que o ativo nos dá em razão de uma certa taxa livre de risco? A gente vai usar 2 possíveis indicadores. A gente vai usar o índice de Sharpe ou o índice de Treynor. Vou escrever aqui, ó. O índice de Sharpe, ele é dado pela seguinte equação, que a fórmula está disponível para você, tá? É o retorno do portfólio menos a minha taxa livre de risco dividido pelo meu desvio padrão. Isso é o índice de Sharpe. O que é o índice de Treynor? O índice de Treynor é o retorno do portfólio menos a minha taxa livre de risco dividido pelo meu coeficiente beta. São esses 2 indicadores que a gente potencialmente pode utilizar para responder uma pergunta como essa. Só que essa questão, ela está querendo o maior prêmio para cada ponto de risco sistemático, como você está vendo aqui na minha cabeça. Desses indicadores que estão ali, qual dos 2 que mede o risco sistemático? É o coeficiente beta, é esse carinha aqui. Então, neste caso, nós vamos usar só o coeficiente beta. Esquece o Sharpe, vamos usar o índice de Treynor, que, repito, está disponível para você. E quanto maior for esse indicador, melhor é a relação que ele tem em relação ao risco. Então, por exemplo, aqui a gente vai ignorar essa coluna. A gente só vai usar essa coluna e essa coluna. Tá bom? Vamos lá, apagar tudo para não ficar poluído. E a gente vai fazer assim, ó. O índice de Treynor de X é igual. Qual que é o retorno do portfólio de X? É 13. Então, é 13 menos, qual que é a minha taxa livre de risco? 2. Tudo isso dividido pelo coeficiente beta, que é esse cara aqui, ó, 0,7. Tudo bem? Vou fazer aqui embaixo. Qual que é o índice de Treynor de Y? É igual o retorno, que é 14, menos a minha taxa livre de risco, dividido pelo beta, que é 1,2. Tudo bem? E vou fazer aqui do lado, meu índice Treynor de Z é igual rentabilidade, que é 15, menos 2, dividido pelo beta, que é 0,9. Simples assim, a gente mata essa questão aqui. Então, aqui é 1,2, tá bom? A gente precisa achar qual que foi o maior. Então, vai ficar assim, ó. 13 enter, 2 menos, 11,7 divide. Então, aqui, 15,71. Do Y, 14 enter, 2 menos, 1,2 divide. Aqui, 10. Do Z, que está aqui atrás de mim. Então, é 13, né? Por que 13? 15 menos 2 é 13. 13,9 divide. Então, 14,44. Então, nós temos que o índice de Treynor de X, vou escrever aqui do lado, 15,71. O índice Treynor de Y é 10 e o de Z, 14,44. Só para ficar mais fácil. O que a questão está buscando agora é o seguinte. Os fundos que apresentam maior prêmio para cada ponto de risco sistemático. Então, basicamente, a gente vai classificar isso aqui do maior para o menor. Então, qual que é o maior? Primeiro vem o X, depois vem o Z e depois vem o Y, certo? Então, a resposta é X, Z e Y. O que a gente tem aqui, ó? X, Z e Y nessa ordem, aqui na alternativa B. Resposta B de bolas, X, Z e Y nessa ordem. Tudo bem? Vamos para mais uma aqui, ó. Seu João é um executivo de uma empresa e tem uma renda anual de R$ 287.300. Ele contribui com uma previdência do tipo PGBL, no valor de R$ 21.547,50.
Recentemente, ele decidiu fazer uma nova previdência para sua filha Júlia, que tem 2 anos de idade. Seu João decidiu ir na instituição financeira para que você, especialista em investimentos, que você é o especialista e ele lhe pergunta: qual seria a melhor opção para fazer uma nova previdência e obter o maior ganho fiscal? Dados. Seu João faz a declaração completa de IRPF. Bom, seguinte. Seu João faz declaração completa de IRPF. Se ele faz declaração completa de IRPF e a questão está falando de ganho fiscal, especialista, segura isso. A gente vai entender que o viés nessa questão é: será que faz sentido PGBL? É isso. E o PGBL é muito tranquilo. Por quê? Ele tem uma limitação de 12% da renda bruta. Então, qual que é a renda do seu João? Seu João tem 287, tá? 287 e 300. Essa é a renda anual. Enter. 12 pursa. Tá aqui, ó. Então, o seu João, ele pode usufruir do PGBL se ele investir até 34.476. Então, o limite do PG do seu João é 34.476. Se ele quer ter ganho fiscal, tem uma margem aqui. Quanto que ele coloca no VG dele hoje? 21.547. Então, olha só, para ele ter ganho fiscal, faz mais aportes no PG, porque você tem até 34 mil. Então, se ele hoje faz 21.547.5 subtrai, quer dizer que para o seu João ainda cabe 12.928,50 no PG por ano, certo? Vamos ver as alternativas. Alternativa A, fazer um novo plano VGBL no valor de 34 mil. Não faz o menor sentido. Por que fazer esse VGBL nesse valor? Tá errado, né? Alternativa C, fazer um novo plano do tipo PGBL no valor de 34.476? Não, porque isso aqui é o limite, ele já tem. Tá errado. Olha a alternativa C, fazer um novo plano do tipo VGBL de 12.928. Se ele fizer isso, qual que é o benefício fiscal que ele terá? Tá errado. Alternativa D, fazer um novo plano do tipo PGBL no valor de 12.928,50. Essa é a alternativa D. E correta, molezinha. 13ª pergunta. CAPM de novo. Considere que RF, Risk Free, é 5. O retorno de mercado é 12. E o beta é de 0,5. Ao acrescentar 2% no prêmio pelo risco, qual seria a rentabilidade esperada considerando o CAPM, tá? Então, olha só, a gente vai lembrar que o CAPM, a fórmula está disponível para você na prova, é Risk Free mais o meu beta, que multiplica o retorno de mercado menos a minha taxa livre de risco. Então, o meu CAPM, nesse caso, é igual Risk Free 5 mais, eu tenho um beta aqui de meio, então 0,5, que multiplica o retorno de mercado é 12, tá? Menos a minha taxa livre de risco. Montei. Só que ele quer acrescentar 2 aqui, ó. Então, nós vamos mudar esse 12 para 14, né? Se eu acrescentar 2 pontos percentuais. Então, o meu CAPM vai ser 5 mais 0,5, que multiplica esse cara aqui, ó. 14 menos 5 é 9, né? Se eu não fugir da escola, 14 menos 5 é 9. É 14, enter, 5 menos 9. Então, eu tenho 9, que multiplica meio, certo? Que é esse beta aqui. Então, ó, multiplicado por 9. Então, já com HP, 0,5 multiplica, deu 4,5. Soma com 5, 5 mais 9,5 aqui, ó. Alternativa D. Molezinha, questão dada, fácil, CAPM sempre cai na prova. O investidor possui 2 ativos, X e Y, na ordem de 20 mil e 50 mil. Esses ativos apresentam uma volatilidade de 15% e 5% respectivamente. A correlação desses ativos foi de 0,65. Qual foi o risco dessa carteira? Aqui é uma fórmula densa, a gente vai ter de usar essa fórmula, não tem jeito de fazer direto na HP. A fórmula está disponível para você lá na prova, você pode consultar, mas você precisa entender a fórmula. Então, a gente precisa aqui calcular o desvio padrão dessa carteira. Então, o que nós temos? Nós temos o valor de cada um dos ativos
a vol, ou seja, a volatilidade e a correlação. A correlação nos permite encontrar o risco de uma carteira, certo? Para a gente achar o desvio padrão de um portfólio, a fórmula ela é assim, ó, o desvio padrão de um portfólio, ela é dado por, abre raiz, e ela é dada por o seguinte, ó, o peso do ativo A multiplicado pelo desvio padrão do ativo A ao quadrado, mais o peso do ativo B, o peso do ativo B multiplicado pelo desvio padrão do ativo B ao quadrado, mais 2 vezes o peso do ativo A, vezes o peso do ativo B, vezes o desvio padrão de A, vezes o desvio de B, vezes a correl. E aí a gente tira a raiz quadrada desse cara. Sim, é essa fórmula boladona aí que a gente vai ter de usar. Só que essa questão, ela não nos deu o peso de cada um dos ativos, né? Até escrevi ativo A e B, quando na questão foi X e Y, enfim, é só uma variável, tá? A gente precisa descobrir o peso em termos percentuais. Então, veja, eu tenho uma carteira de 70 mil reais. Então, quanto que é a minha carteira é? 70 mil. Tudo bem? O meu ativo A, o meu ativo X, aqui o Y, que eu escrevi A e B, mas vamos pegar do jeito que está no enunciado. Então, vamos lá. Em termos percentuais, a gente faz assim, ó. Eu tenho 70, que é o total da minha carteira. Eu aperto aqui, ó, em 20, tá? E vou apertar aqui, ó, em percentual T. Então, o meu ativo X tem 28,57% da carteira. Então, ele tem 28,57% da carteira. E o meu ativo Y, portanto, é 100 menos esse cara aqui. 71,43. 71,43. Para a gente seguir a lógica da fórmula que eu já escrevi, aonde tem X, a gente vai chamar de A, e onde tem Y, a gente vai chamar de B. Então, aqui vai ser A e aqui vai ser B. Vamos montar a fórmula? Então, qual que é o peso do ativo A? Então, vou escrever aqui, ó, 0,2857, multiplicado pelo desvio padrão do ativo A, que vai ser o de X aqui. Então, é 15, 0,15. Tá bom? Agora, a gente vai fazer a segunda parte. Mais, abre parênteses, qual que é o peso do ativo B? 0,7143, multiplicado pelo desvio padrão, que é 5. Então, 0,05. Fecha parênteses. Mais 2 vezes o peso de A, que é 0,2857, vezes o peso de B, que é 0,15, vezes o desvio padrão de A, que é, o peso de B é 7143. Então, vezes 0,7143, vezes o desvio de A, agora sim, 0,15, vezes o desvio de B, 0,05, vezes a correl, que é 0,65. Tudo isso aqui, a gente vai lá, multiplica, não tem muito mistério, tá bom? E depois tira a raiz quadrada. Só tem um ponto. Aqui, ó, repara que aqui eu não coloquei o quadrado. Preciso multiplicar isso aqui, elevar a potência 2. Isso que nós colocamos é o que está dentro da raiz quadrada. Então, eu vou dar uma dica, tá? Para você, quando se deparar com uma fórmula desse tamanho, e se for as primeiras vezes que você está fazendo, talvez você vai quebrar um pouco a cabeça. Você vai fazer o seguinte, você vai separar em blocos essa fórmula gigante aqui. Como a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, eu vou pegar uma caneta verde, esse bloco aqui, a gente vai chamar ele de bloco número 1. Esse bloco aqui, a gente vai chamar ele de bloco número 2. E esse blocão aqui, que é só multiplicação, a gente vai chamar ele de bloco número 3, tá? Fica mais fácil, porque depois é só somar os blocos e tirar a raiz. Então, beleza? Calculadora na tela, FCLX. Vamos fazer o bloco número 1. Ó, ponto 2857, que é o peso do ativo X, ou o A. Enter. Ponto 15, que é o desvio padrão, multiplica. Então, essa aqui é a primeira parte, só que agora eu preciso elevar ao quadrado. Então, 2 eleva. Então, isso que você está vendo no visor, ó, F6. Isso que você está vendo no visor
é o resultado do bloco 1, tá? Posso anotar? Posso. Vou anotar aqui, ó. 0,0... Oh, já vai, criança. Volta aqui. 001837. 1837. Anotei por segurança, mas eu vou te dar uma dica. Você vem na sua HP e você vai fazer assim, ó. Você vai apertar STO, que é de memória ou de storage, STO, e aí você vai indicar para HP em qual memória você quer guardar essa informação. Se é o bloco 1, grava na memória 1, porque depois fica fácil você lembrar onde é que tá. Então eu coloquei STO número 1, porque depois eu posso chamar esse número, tá bom? Você vai ver como é que isso funciona. Vamos fazer o 2? Limpa o visor. Então, ó, ponto 7143, Enter, ponto 05, multiplica. Tá aqui, ó. Eleva ao quadrado. 2, eleva. Esse é o bloco 2, que eu vou anotar aqui por precaução, 0,001276. 1276. Certo? Só que o que a gente vai fazer? Eu vou salvar ele na memória 2. STO, apertei o STO, número 2. Tá lá na memória da HP, a gente vai resgatar daqui a pouco. Vamos agora fazer a parte 3, que aqui é só multiplicação, não tem mistério. Então, limpa o visor, 2, Enter, ponto 2857, multiplica, ponto 7143, multiplica, ponto 15, multiplica, ponto 05, multiplica e ponto 65, multiplica. Isso que você está vendo no visor seria o resultado do 3, já está ali. Então, claro, eu poderia anotar aqui, vou anotar 0.001990. 0.001990. Agora o que a gente tem de fazer é só somar esses caras dos blocos. Mas como nós salvamos na memória da HP, eu vou chamar os números. Então, eu tenho esse visor, esse número no visor que é o 3. Vou chamar a memória 2. Então, eu venho aqui em RCL, que é de Recall, RCL 2. Olha o número que apareceu no visor. Não é esse número aqui que a gente salvou? Agora eu aperto mais. Mais. Agora eu vou chamar a memória 1. RCL 1. Olha lá. 0.001837. Mais. Tudo isso que você está vendo é o resultado dessa equação gigantesca aqui. Tá bom? Só que vamos lembrar que lá em cima, olha só, nós temos a raiz quadrada. Então eu preciso tirar a raiz quadrada desse número. Então eu venho aqui. Perto aqui na HP, na letrinha G, aqui ó, raiz de x, ou seja, raiz do visor. Tá aqui. Achamos, portanto, qual seria o risco dessa carteira. Só que está expresso em decimal. Se eu venho aqui e multiplico por 100, 7.14. Se eu coloco duas casas decimais, 7.14. Alternativa A, 7.14. Tá bom? Essa fórmula está disponível na prova. Paciência, calma, treina, que você vai ver que você faz ela mais fluida. Tudo bem? O investidor investiu R$100 mil em um COI indexado ao S&P 500. Este COI tem vencimento em 3 anos e tem a seguinte condição. 1. Se o S&P ficar abaixo de 0% no período, o investidor tem seu capital nominal protegido. 2. Se o S&P subir até 20% no período, o investidor tem um ganho fixo de 15%. 3. Se o S&P subir até entre 20 e 30, o investidor tem um ganho de 120% do DI mais a variação do S&P. E 4, se o S&P subir acima de 30, o investidor tem um ganho de 100% do S&P. Considere as seguintes informações. O S&P no início do COI, 2.750. O S&P no vencimento, 3.400. O DI do período foi 6,5. Com base nas informações acima, podemos concluir que o resgate líquido desse investidor foi de... E aí? E agora? Como é que a gente mata isso? Primeira coisa, a gente precisa entender o seguinte, que apenas uma das 4 condições estará vigente para o investidor. E a gente percebe que as condições estão relacionadas com a alta do S&P. Então, a primeira coisa que a gente faz para matar essa questão é quanto que deu o S&P. Ele abriu com 2.750 e abriu com 3.400. HP na tela, 2.750, Enter, 3.400. Eu aperto aqui ó, em delta percentual, tá bom? Então, o S&P teve uma variação de 23,64. Então, vou escrever aqui, ó. S&P
teve uma variação de 23,64% no período. Vamos voltar agora nas condições. A condição número 1 diz assim, ó, se o S&P ficar abaixo de 0, o investidor tem o seu capital protegido. Não ficou abaixo de 0, então nós não vamos usar essa condição aqui. 2. Se o S&P subir até 20% no período, ele não subiu até 20, ele subiu 23,64. Então a gente não vai usar. Se o S&P subir entre 20 e 30, o investidor tem ganho de 120% do DI mais a variação do S&P. E foi o que aconteceu, 23,64. Então nós vamos usar essa condição. Vamos ver a condição 4 só para a gente ter certeza. Se o S&P subir acima de 30, o investidor tem um ganho de 100% do S&P. Ele não subiu acima de 30, subiu 23,64. Então a gente também não usa. Ponto. O que a gente tem aqui? A gente tem o seguinte, que esse investidor ele vai ter um ganho de, marca texto aqui pra gente, ó, 120% do DI mais a variação do S&P, mais 23,64, tá? Durante esse período, tudo bem? Acontece que esse investimento é um investimento de 3 anos e nós temos o CDI ao ano. Então, a primeira coisa, a gente precisa encontrar quanto que ele teve de CDI nesse período, considerando 120%, e a gente vai acrescentar o S&P dentro desta parada, tá bom? Então, a gente vem aqui, FCLX, tá bom? E vamos lá, ó, 6,5 que é o CDI, tá? Se ele vai receber 120% disso, então 120 pursa. Então, a taxa que ele recebeu ao ano foi de 7,8. Agora, a gente precisa encontrar essa taxa pelo período de 3 anos. Então, vou achar o fator dela, 100 divide 1 mais. Esse aqui é o fator da taxa, aqui ó, com casas decimais. Eu tenho essa taxa ao ano, eu quero ela em 3, então ó, 3 eleva. Então, esse aqui que você está vendo é o fator do CDI no período. Então, ó, 1 menos 100 vezes. Então, o que ele recebeu a título de CDI, 25 e 27. Então, o CDI desse investidor, 25,27%. Então, basicamente, ele recebeu isso mais isso. Só cuidado, porque a gente acaba não somando as taxas. Porque se eu somo isso aqui, eu estaria considerando que a variação do S&P ocorreu só sobre o rendimento. Então, eu tenho que multiplicar o fator dessas duas taxas, tá bom? Para eu achar a taxa acumulada. Então, vai ficar assim, ó. Peraí, vamos fazer assim, ó. Para ficar mais claro para você acompanhar meu raciocínio. Então, eu tenho que fazer 1 mais o S&P multiplicado por 1 mais o CDI. Tudo isso aqui menos 1. Ou seja, é multiplicar os fatores, tá? Então, a gente vem aqui, ó. 1.0, aliás, 1.2364. Tá? Esse aqui é o fator do S&P. Como que eu chego nesse número? É assim, ó. 23.64 é o S&P expresso em percentual. 100 divide, 23.64, enter, 100 divide, expresso em decimal, 1 mais. 1.2364, tá? Então, a gente vai fazer, a gente multiplica o CDI, 1.2527, que é o fator enter, 1.2364, que é o S&P, multiplica. Então, o fator de toda a rentabilidade que ele teve é 54,88, 1.5488. 1 menos 100 vezes. Então, a rentabilidade que esse investidor teve total foi de 54,88, né? 2 casinhas decimais. A gente vai fazer assim, para não ficar poluído, eu apago tudo. Então, ó, a rentabilidade que ele teve foi de 54,88. 54,88 pursa, tá? Só que presta atenção, a questão tá pedindo aqui, ó, o resgate líquido. O resgate líquido. Se é um COI e ele ficou 3 anos, ele ficou acima de 720 dias, que é a tabela regressiva lá da renda fixa, não é mesmo? Então, o IR é de 15% que ele vai pagar aqui.
Para facilitar, eu posso tirar o IR direto da rentabilidade. Então, eu venho aqui, ó, 15 pursa, então 8,23% de IR menos. Então, o retorno líquido que esse investidor teve, então eu vou escrever aqui, ó. Opa! Então, retorno líquido, ou seja, já tirando o imposto, 4,665. 4,665. Se essa pessoa investiu 100 mil reais, quanto que ele ganhou de retorno? Simples, então eu venho aqui, ó, 100 mil, 1, 2, 3, ó, 100 mil na tela. Vou chamar o 4665 que estava no visor apertando X/Y, aperta em percentual, o rendimento líquido 4,65125, mais 146.65125, o que aqui embaixo, bem no cantinho, é a alternativa D, que eu não estou nem conseguindo escrever aqui, ó, porque o PowerPoint acaba ativando. Alternativa D, 146.65125. Esse tipo de questão é padrão nas provas. Vamos lá, tem mais algumas aqui para a gente treinar. Qual é o valor presente líquido do seguinte investimento, considerando um custo de oportunidade de 12% ao ano? VPL, tranquilo, a gente vai usar a função de fluxo de caixa na HP. Não tem nenhum mistério, tá? Olha só, a gente tem, eu vou desenhar esse fluxo de caixa. Eu tenho uma saída de 2 milhões. Eu tenho um caixa gerado no ano 1 de 1,5 milhão. Eu tenho um caixa gerado no ano 2 de 1 milhão. E eu tenho um caixa gerado no ano 3 de 500 mil. Tá bom? E a gente quer trazer isso a valor presente a uma taxa de 12%. É só colocar esse trem na HP, não tem nenhum mistério aqui, tá bom? Usando a função de fluxo de caixa. Você até pode tirar as casas decimais e trabalhar com números tirando um monte de zero. Mas aí você vai precisar entender que o resultado também depois ele vai vir com menos casas decimais. Então, para simplificar, a gente vai fazer com o número completo. Se você já tem a malícia, já está acostumado, já está acostumada, já faz. Você pode cortar as casas decimais, o resultado no final vai ser, claro, com menos casas. Vai ser zero alguma coisa, depois é só você multiplicar. Mas vamos lá, ó. 2 milhões, FCLX, 2 milhões é o investimento no momento atual. Então, CHS eu estou investindo, G, vou aqui, ó, no PV tem o CF0, que é o cash flow no momento zero. Tá aqui. Então, é o quanto eu coloquei. Agora, 1,5 milhão. 1, 2, 3, aqui, ó, 1,5 milhão. G, CFJ. Depois, 1 milhão. G, CFJ. E depois, 500 mil. G, CFJ. Tudo bem? Qual que é a minha taxa? 12. 12 no meu I. FNPV, que é valor presente líquido. 492.369.72. Moleza, questão dada, tá bom? Como que eu faria se você quisesse, como você faria se você quisesse encurtar? Então você faz assim, ó. Aonde tem 2 milhões, você coloca só 2. Aonde tem 1,5, você coloca 1,5. Aonde tem 1 milhão, você coloca só 1. E aonde tem 500 mil, aí você vai ter que colocar meio. Então eu eliminei todas as casas decimais. Vamos ver qual seria o resultado? Então vamos lá, FCLX, 2, CHSG, CF0, depois 1,5G, CFJ, depois 1G, CFJ e meio G, CFJ, tá? 12 é a minha taxa, FNPV, valor presente líquido deu 0,49. Então, vou aumentar aqui as casas decimais. 492.369.72, né, com 8 casas, ó. 492.369.72. Percebe que eu só tirei as casas decimais, obviamente que o número ia dar menor, mas você percebe que mesmo na dízima o resultado dá igual, só para simplificar. Mas repito, só faça isso na prova se você está muito confiante. Caso contrário, gasta lá 20 segundos a mais para você ter segurança. Mais uma pergunta, ó. O investidor pretende investir seus recursos de forma a garantir resgate nos próximos 4 anos. Ao final de cada ano, ele resgatará os valores descritos na tabela abaixo. Nós temos ali um fluxo de resgate. Ele estima que obterá uma remuneração de 6,5% ao ano. Nesse caso, o valor investido será de aproximadamente
Mesma coisa, a gente vai achar o valor presente líquido dessa parada aqui. Só que ocorre que nós queremos buscar o valor presente líquido e nós não temos o valor do aporte aqui. Então, como que é esse fluxo aqui, ó? Esse fluxo, ele é um fluxo que eu quero descobrir, tá bom? E aí, depois de um ano, eu recebo 10 mil. Depois de outro ano, 20 mil. Depois, 35 mil. E depois, 50 mil. Trago isso a valor presente do mesmo jeito que a gente fez anteriormente. FCLX, vou fazer com os valores cheios, tá? Então, 10 mil que é o que ele vai receber, mas ele vai receber lá na frente, então é GCFJ. Depois, 20 mil, GCFJ. Depois, 35 mil, GCFJ. E depois, 50 mil, GCFJ. Prontinho, já coloquei na HP. Qual que é a taxa? 6,5. Então, 6,5 no meu e aperto FNPV. 94.863,73 com duas casas decimais. 94.863,73, alternativa D de dado. Tranquilo, valor presente líquido, tira é bem tranquilo. Essa aqui também é outra questão que, ó, moleza, vou te contar, viu? Ó, o IPVA de um determinado ano tem um valor de R$ 4.200 e pode ser pago em 12 parcelas sem juros de 350, sendo a primeira no ato. Ou, se for à vista, pode ser pago com desconto de 7,5%. A gente já até fez uma questão bem parecida com essa, tá? Então, é bem tranquilo. 12 parcelas de 350, então o nosso PMT é 350, é o quanto eu pago. O nosso N é 12, tá bom? Nós temos aqui, ó, 4.200, que seria o valor total. Só que se eu pagar à vista, eu tenho 7,5% de desconto. Então, qual seria o meu PV? Ó, a gente faz assim, ó, 4.200, que é o valor total do IPVA, Enter. 7,5 pursa, que é o desconto, menos. Então, o meu PV, 3.885. Então, tá aqui, ó, 3.885. Aí a gente vai perguntar para HP. HP, nesse fluxo aí, qual seria o meu I? Simples. Só vamos lembrar que ele está dizendo que a primeira é no ato, tá bom? Olha lá. Vamos lembrar de usar o begin nesse caso. Então, o meu PMT vai ser CHS e usando o begin, tá bom? Vamos lá. FCLX. A gente faz assim, ó. 350, que é o que eu vou pagar. Então, eu vou colocar CHS PMT. 12 no meu N, 3.885 no PV. Minha calculadora tá no END, hein? Vamos colocar lá no Begin. G, Begin. Pergunto agora para HP. Qual que é o I? 1,45. Alternativa D de dado. Molezinha. Tá bom? Essa questão é bem frequente nas provas, inclusive. Ó, seu cliente pretende contribuir por 30 anos em VGBL, formando uma reserva de 590 mil. Ele contribuiu, né? Formando uma reserva de 590 mil, sendo 206.500 de rentabilidade. O regime tributário escolhido foi o regressivo. Ele pretende converter em renda vitalícia no valor mensal de 5 mil ao mês. Qual é o valor líquido que ele vai receber ao mês? Então, olha só. Ele ficou 30 anos num VG, mas é tabela progressiva, não é? Tá aqui, ó. O regime foi o regressivo. Foi o regressivo, esse foi o regime que ele escolheu. Então, se ele ficou por 30 anos dentro desse produto, o que nós temos aqui? Se é o regressivo, o IR que ele vai pagar é de 10 pursa. Só que, como é um VGBL, nós precisamos descobrir que ele tem 590 mil, só que 206.500 é rentabilidade. Então, a gente vai descobrir qual que é o peso que a rentabilidade tem do volume, para que, quando eu sacar 5 pratas por mês, nesse caso, eu vou entender destes 5 mil por mês, o que é rentabilidade e o que é principal, e ao fazer isso, eu posso calcular o imposto de renda, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou apagar tudo isso aqui, vou escrever de novo, para a gente lembrar do nosso IR de 10%. Então, a gente faz assim, ó. FCLX na HP, 590 mil é o tanto que esse investidor acumulou. Então, 590 mil, Enter. Quanto que é de rendimento, segundo o enunciado? 206.500. Tá bom?
Então, eu quero perguntar para HP o seguinte, R$ 206.500 representa quantos por cento de 590 mil? Então, eu venho aqui na HP e aperto esse botãozinho aqui, ó, percentual T, tá? Então, ó, pumba. Então, o que que a HP me disse? Que 35% do que esse cliente tem é rendimento. Então, eu vou escrever aqui, ó, o rendimento é 35%. Significa, portanto, dizer que quando ele for sacar R$ 5.000 todos os meses, destes 5.000, 35% é rentabilidade. Então, a gente faz assim, ó, 5.000, tá? E aí eu vou apertar aqui x/y para eu chamar o 35%. Então, a rentabilidade que ele terá nesse benefício é de 1.750. Como nós sabemos que a tabela regressiva e, portanto, o IR é de 10%, então, ó, 10% menos. Então, tá aqui, ó, 1.575. Então, eu vou escrever aqui, ó, que o retorno líquido é de 1.575. Vamos lembrar, se ele vai sacar 5.000, então HP na tela, ó, FCLX, se ele vai sacar 5.000, então 5.000, Enter. Se o rendimento desses 5.000 é 35%, então 35% é o que equivale ao rendimento, menos. Então isso que está no visor se equivale ao principal que ele vai resgatar. Então ele vai resgatar 3.250 mais 1.575, porque isso aqui já é tirando o imposto. Então, 1.575 mais. Então, ele vai resgatar R$ 4.825. Portanto, aqui no meu simulado, alternativa A, R$ 4.825. Certo? A última questão diz assim, ó, considere que uma ação possui coeficiente beta igual a 1,4, que a taxa livre de risco é de 11 e o retorno de mercado é de 18. Qual é o retorno esperado pelo investidor que quer comprar essa ação? Aqui, embora a questão não tenha dado, conceito aqui de CAPM, que nós já vimos bastante nesse grande vídeo, tá? Olha só, ponto importante aqui. CAPM é igual taxa livre de risco, a fórmula está disponível para você consultar, multiplicado pelo beta, que ele não quer escrever, pelo beta, que multiplica o retorno de mercado menos a taxa livre de risco. Considere que uma ação, então vou colocar aqui, ó, o retorno de mercado menos a taxa livre de risco. Essa é a fórmula do CAPM. Taxa livre de risco, 11. Então, o nosso CAPM é igual a 11 mais beta de 1,4, que multiplica o retorno de mercado, que é 18, menos 11. É só isso. Tem nenhum mistério aqui nessa questão, tá? E mais uma vez ela está disponível para você consultar. Então, 18, Enter, 11. Subtrai 7, multiplico pelo beta, 1,4, multiplica 11 mais 20,8 aqui no meu simulado, alternativa A. Tranquilo? Bem, depois dessa maratona de 20 perguntas com cálculo, espero que você tenha gostado, tenha aprendido. Lembrar que você pode, se estiver vendo esse livro, né, comprar esse vídeo, quando eu publiquei, você pode comprar o nosso livro na pré-venda. E ao comprar o nosso livro na pré-venda, você vai ter R$120 de cashback para usar os nossos cursos. O link está aqui embaixo. Você pode baixar essa apresentação, o link também está aqui embaixo. E se você quiser conhecer os nossos cursos gratuitamente na nossa plataforma, você pode acessar o trial, também está aqui embaixo, onde você se cadastra e tem acesso à nossa plataforma. Espero que você tenha aprendido bastante nesse vídeo. Foi incrível essa maratona e eu te vejo no próximo material. Tchau, tchau!